Olá, meus amores, na aula de hoje nós vamos dar início ao livro 3 de artes, tá? No capítulo 1. A arte egípcia. Quando você ouve falar em Egito Antigo, o que vem à sua mente? Faraós? Pirâmides? Estátuas com parte de corpos de animais? Embarcações ao longo de um grande rio? Todos esses elementos revelam um imaginário construído sobre a civilização egípcia, que permanece vivo e muito forte até os dias de hoje, em virtude da importância que essa civilização teve para a história. Ao longo de seus aproximadamente 3.000 anos de existência, ela contribuiu muito para o desenvolvimento de áreas como a matemática, a astronomia, a arquitetura, a agricultura e a arte, que será nosso objeto de estudo nesta unidade. A arte criada pelos egípcios foi muito diversificada e influenciou civilizações posteriores, como a grega. Nesta unidade, estudaremos a arte egípcia e entenderemos como ela estava totalmente ligada ao funcionamento e às crenças dessa civilização. Arte, religião e governo interligados. Na civilização egípcia, havia um rigoroso controle político e religioso. De que forma podemos relacionar essas duas instâncias de poder com a arte produzida no Egito Antigo? Antes da gente adentrar dentro da arte, a gente vai comentar aqui, as camadas sociais do Egito Antigo, que era formada por uma pirâmide, que é característica do próprio Egito. Primeiro, no topo da pirâmide, tá aí os faraós. Logo em seguida, vem os nobres e sacerdotes. Depois, os soldados, os escribas, comerciantes, artesãos, os camponeses e os escravos, tá? Que vem a partir do Novo Império. Não há como falarmos sobre arte egípcia sem pensarmos nas formas de controle político e religioso que prevaleciam nessa civilização. Para os egípcios, que eram politeístas, tá? O sol, chamado de Ra, era sagrado e considerado uma das suas principais divindades. Eles também acreditavam que existia uma vida após a morte do corpo físico, ou seja, que depois de morrerem, as pessoas experimentavam a eternidade, um pós-vida, tá certo, pessoal? Em razão da força das crenças religiosas e das hierarquias sociais presentes no Egito Antigo, como eu mostrei para vocês na pirâmide, a arte desenvolvida nessa civilização, tá, estava totalmente ligada às existências religiosas e políticas. Tudo que hoje chamamos de arte egípcia tinha uma utilidade, nesse caso, de manutenção da vida. A imagem do corpo de quem morreu teria de ser guardada da forma mais fiel possível. Por isso, esse corpo era imortalizado, em forma de escultura e pintura, como uma maneira de se conservar sua imagem. Na concepção dos egípcios, tais peças, vinculadas a um caráter religioso, garantiam a sobrevivência da pessoa após a morte do seu corpo físico. Os artistas egípcios não se preocupavam com padrões de beleza, mas com a fidelidade de sua obra à aparência física das pessoas retratadas. Era necessário que os mortos estivessem representados da maneira como eram em vida. As produções do Egito Antigo, que hoje chamamos de artísticas, não eram criadas para serem vistas pelos vivos, mas por aqueles que já haviam morrido. Elas eram feitas para decorar os túmulos dos mortos, das pessoas de maior importância social, que está no topo da pirâmide, como os faraós, a fim de que a passagem deles para o pós-vida fosse facilitada por elementos familiares representados. O lugar onde viveram, os alimentos de que gostavam, seus costumes, entre outros. Por essa razão, a arte egípcia é considerada uma arte tumular, voltada à eternidade. Quais eram os princípios da arte egípcia? Era caracterizada por rígidas regras de proporção e fórmulas fixas, e seus princípios, assim como os religiosos, não podiam ser mudados. Desse modo, os artistas não tinham liberdade para desenvolver estilos próprios. Essa rigidez foi responsável, portanto, pelo fato de a arte não apresentar grandes modificações ao longo dos 3.000 anos de existência da civilização egípcia. O valor do artesão.
Atualmente, chamamos os profissionais do Egito Antigo de artistas. Contudo, vale lembrar que, no tempo em que exerceram seu trabalho, eles não eram denominados assim, pois estavam associados a trabalhos manuais e, na antiguidade, o trabalho manual não era visto como algo superior. Vocês podem voltar lá na pirâmide e ver onde estava incluído os artesãos. Eles estavam no lugar mais baixo da pirâmide, acima só dos camponeses e dos escravos, né? Preferência pelo ângulo de maior visibilidade. Em suas representações artísticas, os egípcios combinavam a visão frontal com a do perfil. Em outras palavras, podemos dizer que a representação de cada parte da imagem, seja de um ser humano, de um deus, de um animal ou de uma paisagem, era feita do ângulo que proporcionava maior visibilidade a quem olha. Portanto, na arte egípcia, o rosto como um todo. Os braços, as mãos, as pernas e os pés eram representados de perfil, já os olhos, as orelhas e o tronco de frente. Na escultura, no entanto, esse princípio era um pouco diferente. A peça era pensada para ser vista de um único ângulo de visão, diferentemente do que se produziu na arte grega, como veremos nas unidades seguintes. Essa escolha dava a possibilidade de a escultura ser vista sem a necessidade de ser contornada. Por esse motivo, a escultura egípcia foi chamada erroneamente de bidimensional. Geometrização das formas. A maneira como os elementos eram representados graficamente obedecia mais a uma norma geométrica que as normas encontradas na realidade. Diferenciação das cores. Na pintura, a cor da pele dos homens era mais escura que a cor escolhida para representar o tom da pele das mulheres. Produções artísticas e arquitetônicas no Egito Antigo. As principais produções artísticas e arquitetônicas egípcias ocorreram ao longo de dois períodos de sua civilização. O Antigo Império, que é 2.000 anos e 700 a.C., a 2.000 anos e 100 a.C., e o Novo Império, que é a 1.580 anos a.C. a 1.169 a.C. Como vimos anteriormente, por causa das regras rígidas estabelecidas, a arte egípcia permaneceu praticamente a mesma ao longo dos 3.000 anos de existência dessa civilização, com exceção do período em que o governo, o faraó Akhenaton, conforme estudaremos adiante, assim podemos dizer que a arte egípcia era uma arte canônica. O Antigo e o Novo Império, por sua vez, diferenciam-se pelos tipos de construções artísticas e arquitetônicas que surgiram em cada um deles. O Antigo Império foi o período em que as pirâmides foram construídas. A pirâmide mais antiga, denominada Saqqara, foi construída por volta de 2.750 anos antes de Cristo, em forma de escada, que é escalonada, e originalmente tinha 60 metros de altura, permanecendo sólida até hoje. Saqqara foi a primeira construção arquitetônica de grandes dimensões da história da humanidade, em que a pedra foi utilizada como material. Posteriormente, outras pirâmides foram construídas, já sem as formas escalonadas. Entre elas, destacam a necrópole de Gizé, sítio arqueológico composto das pirâmides Queops, Quefrens e Miquerinos. Outro símbolo do Antigo Império é a Esfinge, monumento com corpo de leão e rosto humano. O rosto da Esfinge é atribuído ao faraó Quefren. Para os egípcios, a Esfinge reunia a forma animal e a sabedoria faraônica, e era o espírito protetor das 3 pirâmides de Gizé. Entre seus braços há um templo. Durante o Novo Império, não houve mais a construção de pirâmides. Esse período, no entanto, foi marcado pela separação entre templos e túmulos, com a construção de obras arquitetônicas tumulares em regiões conhecido como Vale dos Reis e Vale das Rainhas em Luxor. Os templos passaram a ser construídos somente para cultuar os faraós. Vale registrar que a utilização inédita de arenito, tipo de rocha, permitiu que esses monumentos atingissem grandes alturas. Durante o Novo Império, o elemento arquitetônico mais importante eram as colunas construídas em abundância nos templos.
onde os fiéis faziam procissões para chegar ao local do culto. Além das colunas, havia os obeliscos, cuja ponta, feita de ouro, captava a luz solar e irradiava na terra, conforme a crença egípcia. Vocês podem observar na imagem que a coluna à esquerda e o obelisco à direita, no templo de Karnacan, no Egito, dedicado ao deus Amon. Além das colunas e dos obeliscos, o templo de Karnacan tem suas paredes revestidas com muitos hieroglíficos. Mas o que são os hieroglifos? O hieroglífico, que em grego significa escrita sagrada, é a unidade de sistema de escrita do Egito Antigo, assim como as letras são unidades do nosso sistema alfabético. Foi somente em 1822 que o linguista e egiptolítico francês Jean-Francis Champollion decifrou pela primeira vez os hieroglifos, podendo assim compreender as mensagens deixadas nos papiros, nos afrescos, que são as pinturas na parede, e nas esculturas, por meio desse código de escrita. O avanço dos estudos desse sistema de escrita contribuiu muito para que pudéssemos hoje ter acesso mais aprofundado à cultura dessa importante civilização. No século XV a.C., a rainha faraó Hatshepsut mandou construir Del el-Bahiri, um magnífico templo dedicado à deusa Hathor, deusa da alegria e do amor. A decoração desse templo fugia dos padrões da época e incluía até cenas de expedição naval. No século XVI a.C., o faraó Akenaton aboliu o politeísmo e começou a cultuar apenas o deus Sol. Em vez de Ra, passou a ser chamado de Atom. Como esse faraó não se via como um deus, mas como um representante dele na terra, as representações artísticas desse período também sofreram transformações, como podemos ver na imagem acima. No entanto, com a subida do filho de Aquetenô no poder, Tutankhamon, o politeísmo foi restabelecido no Egito, assim como os antigos cânones da arte. Na página 114 tem um É Verdade. Diz assim: uma vez por ano, o Sol se alinha a Sírius, a estrela mais brilhante vista no céu noturno e que pertence à constelação Cão Maior. Esse alinhamento no céu coincide com a junção das extremidades de duas linhas imaginárias que são traçadas dos templos do faraó Ramsés II e de sua esposa Nefertari em direção ao Nilo, importante rio que atravessa o Egito, como mostram as retas da imagem. O alinhamento entre Sírius e o Sol ocorre durante o verão no hemisfério norte e coincide com a época em que ocorria a cheia do Nilo, que significava prosperidade para o Egito. Por causa do nome da constelação Cão Maior, é dessa associação com a chegada do verão, surgiu na Grécia Antiga a expressão calor do cão, usada frequentemente até hoje. Isso é uma verdade ou mito? É uma verdade, tá, meus amores? Sírius é chamada também de estrela do cão, e por isso a expressão calor do cão está associada ao aparecimento dessa estrela na chegada do verão, fenômeno astrônomico já observado desde o Egito Antigo. E até hoje usamos essa expressão, que calor do cão, quando está um dia muito quente e ensolarado. 11 afrescos que pertencem à tumba de Nebunum, um importante escriba e colhedor de grão da 18ª dinastia egípcia. Estão sob a guarda do Museu Britânico em Londres, na Inglaterra. Nebunum, caçando nos patônimos, é um dos mais famosos e finos trabalhos da arte tumular do Egito Antigo. Vamos observar os detalhes. No primeiro, Nebunum é retratado sobre seu barco enquanto caça. Na extremidade de seu barco, do seu braço esquerdo, está na sua mão direita, conforme o princípio do ângulo de maior visibilidade, sem preocupação com a coerência visual, tá? Segundo, de maneira muito improvável, Nebunum e sua esposa estão em uma caçada, vestidos de forma bastante festiva, o que nos leva a supor que se trata de uma forma simbólica de representar sua passagem para a eternidade. Terceiro, um gato selvagem, considerado pelos egípcios um animal sagrado, é retratado sobre um galho. Em seu olho está pintada uma minúscula folha de ouro, o que nos sugere um símbolo relacionado ao Ra, o deus do sol. Quarto, o hieroglifo à direita de quem vem
O afresco traz a mensagem de que Nebunum está aproveitando o lazer de sua vida eterna. Assim, concluímos o capítulo 1 do livro 3, tá? De arte, atividades no plural.